STF aceita pedido da PGR. Mandados de busca e apreensão são cumpridos em São Paulo e Rio Grande do Sul. Em documento enviado ao Supremo Tribunal Federal, PGR aponta suspeitas de que donos do frigorífico JBS repassaram 58 milhões de reais ao ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, e ao PSD. Última sessão do ano no STF. Julgamentos e balanço das atividades da Suprema Corte. Não há Suprema Corte no mundo com tantos feitos distribuídos a ela e sendo julgados pelos juízes como há aqui em nosso país. Encerramento do ano judiciário no Tribunal Superior do Trabalho. O limite entre liberdade de expressão e o direito à informação e à honra. Um jornalista vai ter que indenizar uma senadora em R$5 mil por ter publicado no blog informações sobre a intimidade dela. Olá, boa tarde. Depois do pedido apresentado pela PGR ao STF, a Polícia Federal cumpre nesta quarta-feira 7 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Rio Grande do Norte. Um dos alvos da ação é o atual ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, que teria recebido em 2 situações vantagens indevidas. E quem traz mais detalhes sobre esse assunto e conversa com a gente agora ao vivo é o repórter Gabriel Ciafrei. Oi, Gabriel, boa tarde. Oi, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Além do ministro Gilberto Kassab, também são alvos dessa operação 3 empresas e 4 pessoas físicas. As medidas cautelares foram expedidas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal com o objetivo de obter provas de supostas atitudes ilícitas cometidas também pelo ministro Gilberto Kassab. Essas atitudes ilícitas teriam sido citadas nas delações de Joesley Batista, o dono da JBS, e de Ricardo Saldi, um dos diretores da empresa. Como você disse, um dos alvos da operação é o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Gilberto Kassab. As investigações apontam que ele teria recebido repasses entre 2010 e 2016, um valor total de 58 milhões de reais. Esses pagamentos seriam feitos de várias formas, como doações para campanhas eleitorais, além de quitação de notas fiscais frias e contrato fictício assinado junto a uma empresa de transportes que presta serviços à JBS. Rafaela, com você. Obrigada pelas informações, Gabriel. E o Tribunal Superior Eleitoral realizou 2 sessões plenárias nesta terça-feira. A candidata a deputada distrital Jaqueline Silva teve o registro deferido pelo plenário, que também aprovou a resolução que trata sobre o cancelamento de títulos de eleitor. Com a aprovação da resolução, fica regulamentado o cancelamento dos títulos dos eleitores que moram no Brasil ou no exterior e que não votaram nas últimas 3 eleições, sendo que cada turno é considerado como uma eleição diferente. Pela resolução, as eleições suplementares realizadas na cidade do eleitor ausente também vão ser consideradas. Já eleições anuladas por decisão judicial não serão contabilizadas. A medida deve ser adotada até maio do ano que vem. Voto pela aprovação do cronograma sugerido, na forma de minuta de resolução hora submetida a este plenário, e pela implementação, pelos meios disponíveis, de ampla campanha de esclarecimento aos eleitores e de divulgação dos prazos para a regularização da situação eleitoral, inclusive aos cartórios eleitorais. Ao responder consulta do Partido Social Democrata Cristão, o PSDC, o plenário afirmou que a cláusula de barreira já vai valer para a próxima legislatura, que começa em 2019. A legislação eleitoral prevê uma implementação gradual da cláusula até 2030. Para 2019, vão ter acesso ao fundo partidário e à propaganda no rádio e na televisão os partidos que conseguirem ao menos
1,5% dos votos válidos na eleição para a Câmara dos Deputados este ano. Esses votos devem estar distribuídos em pelo menos 9 estados. Também tem direito ao fundo e ao tempo de propaganda as legendas que elegeram deputados federais em pelo menos 9 estados. Os ministros do TSE mantiveram o registro de candidatura de Joel Maurino do Carmo, eleito em outubro como deputado estadual em Pernambuco. O Ministério Público afirmava que Joel estava inelegível porque foi afastado da Polícia Militar do Estado. O plenário entendeu que o afastamento até poderia ser equiparado à demissão do serviço público, mas manteve o registro de Joel pelo princípio da segurança jurídica, já que havia jurisprudência no tribunal de decisões que mantiveram as candidaturas. Razões ligadas à segurança jurídica não recomendam a oscilação da jurisprudência em curto período, nem a adoção de entendimentos diversos a respeito de determinada matéria nas mesmas eleições. Nessa terça-feira, o TSE deferiu o registro de candidatura de Jaqueline Silva, que se candidatou à Câmara Legislativa do Distrito Federal em outubro. A decisão pode alterar a lista de deputados distritais eleitos para a próxima legislatura. O plenário entendeu que uma certidão juntada por Jaqueline em dezembro comprovou a filiação partidária da política no prazo exigido por lei. Reajusto o meu voto para dar integral provimento aos recursos especiais, reformando o acordo regional, de modo a deferir o pedido de registro da candidatura de Jaqueline Ângela da Silva ao cargo de deputado distrital nas eleições de 2018, bem como afastando a determinação de impedimento da prática de atos da campanha e da disponibilização dos recursos públicos. O plenário deferiu o registro de Rubens José França Bom Tempo, que foi candidato a deputado estadual pelo Rio de Janeiro. O Tribunal Regional Eleitoral Fluminense considerou Rubens inelegível, porque ele foi condenado por improbidade administrativa. Ao apresentar voto vista, o ministro Admar Gonzaga considerou que os requisitos para a declaração de inelegibilidade não estavam presentes. O entendimento foi seguido pela maioria do plenário. E hoje teve a última sessão de 2018 no plenário do Supremo Tribunal Federal. E quem acompanhou o julgamento e traz ao vivo todas as informações para a gente é a repórter Evne Araújo. Boa tarde, Evne. Oi, Rafaela, boa tarde. Olha, na última sessão plenária de 2018, os ministros analisaram um recurso extraordinário. A repercussão geral era a seguinte: se é necessário ou não o pedido de autorização ou aviso prévio para a realização de manifestações. O julgamento já havia sido iniciado anteriormente com o voto do relator, o ministro Marco Aurélio. Hoje, outros 7 ministros também votaram. O julgamento do recurso extraordinário retornou ao plenário do Supremo com o voto vista do ministro Alexandre de Moraes. Para ele, o direito de manifestação está previsto na Constituição Federal e também prevê regras, entre elas, avisar as autoridades sobre qualquer ato dessa natureza. O ministro ponderou que não se trata de pedir autorização, e sim comunicar para garantir a segurança dos protestos. O prévio aviso à autoridade competente é, portanto, exigência razoável e expressa do texto constitucional. E tem, por finalidade, permitir ao poder público a organização e realização das medidas necessárias para a segurança nacional, segurança pública, defesa da ordem, prevenção do crime, proteção da saúde ou moralidade, proteção dos direitos e liberdades dos demais, ao mesmo tempo que protege o direito e garante o direito dos manifestantes, também protege os direitos e liberdades dos demais não participantes. Alexandre de Moraes acompanhou o relator ministro Marco Aurélio. Já o ministro Edson Fachin teve entendimento divergente. Segundo ele, as autoridades não podem intervir no direito de manifestação. Não há autorização prévia, o único sentido que, com todas as vênias, reputo possível dessa expressão para exigência de aviso prévio, é precisamente de permitir que o poder público zele
para que o exercício do direito se dê de forma pacífica e que não frustre outra reunião no mesmo local. Manifestações espontâneas não estão proibidas nem pelo texto constitucional, nem pelos tratados de direitos humanos. Assim, a inexistência de notificação não torna ipso facto ilegal a própria reunião. Fachin foi acompanhado pelos ministros Luiz Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski e também pelas ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia. No caso que nós estamos examinando, a falta de autorização foi o fundamento adotado para que se considerasse ilícita. E por isso eu acrescento ainda outras decisões de tribunais internacionais e os pactos e as convenções internacionais para reafirmar o direito à liberdade de manifestação e ter, portanto, como não válida a decisão que se fundamentou exatamente nessa circunstância para a conclusão garantida ou mantida, ratificada pelo tribunal. O ministro Luiz Fux acompanhou o relator. Já o presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, pediu vista do processo. O caso chegou ao Supremo depois de uma decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que condenou entidades sindicais a pagarem multa por descumprirem liminar que impediam um protesto em 2008. As entidades manifestavam contra a transposição do Rio São Francisco na BR-101, uma rodovia federal no trecho entre Sergipe e Alagoas. Como é tradição aqui no Supremo Tribunal Federal, na última sessão plenária, o presidente da Corte apresenta um balanço dos trabalhos ao longo do ano e o resultado foi positivo. Foram 147 mil processos recebidos pelo STF e 124 mil sentenças proferidas, entre decisões monocráticas e colegiadas. Segundo o ministro Dias Toffoli, todo este empenho torna o Supremo Tribunal Federal a corte que mais julga no mundo. Atualizado até a data de hoje, nós tivemos 128 sessões plenárias, sendo 3 delas sessões solenes, 83 presenciais, 42 virtuais, com 3.239 processos julgados. Total de 11.246 processos julgados nas turmas, sendo 2.368 em sessões presenciais e 8.878 em sessões virtuais. Foram publicados, até a data do dia 18 de ontem, 14.350 acórdãos. 14.350. No período foram baixados 105.542 processos. Hoje, o acervo do tribunal, números da data de 18 de dezembro, da data de ontem, 38.533 feitos em tramitação, 15,2% inferior ao acervo de 31 de dezembro de 2017. E para conversar conosco sobre a última sessão de 2018, ao meu lado a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Gisele, boa tarde. Boa tarde a todos. Ótimo balanço apresentado pelo presidente do STF, ministro Dias Toffoli, né? Verdade. Nós vamos aqui à sessão de hoje. Como a reportagem já explicou um pouquinho, na abertura da sessão, os ministros retomaram o julgamento de um recurso sobre autorização prévia para a realização de manifestações. Bom, um assunto que já vem sendo discutido pelo STF com decisões favoráveis à liberdade de manifestação? Sim, Rafaela, o que acontece? Esse direito fundamental assegurado na Constituição Federal, ele assegura, inclusive, a possibilidade de que direitos sejam garantidos a partir dessas liberdades de manifestação. Então, inclusive, no debate da própria sessão, os ministros ressaltaram a importância dessas manifestações dentro de um processo democrático para se reivindicar direitos, para chamar a atenção para um determinado ponto e muitas das vezes é necessário, sim, que sejam feitas esse tipo de atitudes, esse tipo de reuniões, para alertar a todos sobre um problema específico. Então, muitos direitos foram assegurados a partir de manifestações. A grande questão é como compatibilizar esses direitos, por exemplo, com o direito de ir e vir,
com a própria necessidade de se conseguir dar segurança ali para o local, até mesmo para assegurar a livre manifestação. Então, a Constituição Federal, ela traz que todas as pessoas elas podem se reunir livremente, desde que seja de forma pacífica, sem armas, desde que isso não frustre alguma outra reunião previamente comunicada. Não há necessidade de autorização, mas há necessidade de uma comunicação prévia. No caso em específico, a grande discussão é saber se a ausência dessa comunicação prévia à autoridade competente tornaria ilícita, ilegítima a manifestação. Então, por enquanto, nós temos um resultado provisório. A maioria dos ministros, nós já temos 5 ministros que votaram favoravelmente à constitucionalidade da liberdade de manifestação, independentemente dessa comunicação prévia, e 3 ministros que entendem que a Constituição elencou ali algumas questões específicas, alguns, vamos dizer, requisitos que deveriam ser respeitados. Então, 5 ministros votam pelo provimento do recurso e 3 pelo não provimento. Ok, Gisele, vamos falar de recesso forense agora. A partir de amanhã, o tribunal entra no chamado recesso forense, mas tem uma diferença aí em relação a férias, né? Inclusive sobre os prazos processuais. Como é que funciona? Pois é, nesse período os prazos processuais eles ficam suspensos. Nós temos um período de recesso forense e depois um período de férias forense no que diz respeito aos tribunais superiores, né? Então, o recesso forense, ele começa a partir de amanhã, do dia 20, e vai até o dia 6. Nesse período de recesso forense, não há expediente no Poder Judiciário, exceto no que diz respeito ao regime de plantão, ou seja, o Judiciário ele nunca está totalmente de portas fechadas. A sua atividade é ininterrupta, no entanto, nesse período, funcionará em esquema de plantão. Já no período aqui, falando do Supremo Tribunal Federal, o período todo de janeiro é de férias forenses. Então, os ministros, eles tiram férias em 2 períodos, tanto no período de julho quanto no período de janeiro. Então, existe aqui no STF esse período de férias forenses que se aplica também para os tribunais superiores. Os tribunais estaduais, de um modo geral, eles voltam a ter funcionamento normal a partir do dia 7 de janeiro em diante. Então, ele só tem ali o recesso forense e não se aplica as férias forenses para os tribunais estaduais, os tribunais de primeira e de segunda instância. Nesses casos, até o dia 7 de janeiro, ficam suspensos todos os prazos processuais e tem uma resolução do Conselho Nacional de Justiça em harmonia com o Código de Processo Civil, que estabelece que os prazos processuais até o dia 20 de janeiro ficam suspensos, embora a partir do dia 7 os tribunais estaduais já tenham uma atividade de expediente forense. Importante esclarecer que o judiciário não para nunca, né, Gisele? A verdade é essa, não para nunca. Obrigada mais uma vez, Gisele, pela participação. E o Tribunal Superior do Trabalho encerra o ano judiciário com sessão especial. O acervo processual do TST teve a redução de 0,7%, de 255 mil para 253 mil processos. O Tribunal Superior do Trabalho encerrou o ano judiciário em sessão especial. A redução do acervo processual e o expressivo número de acordos fechados em audiências de conciliação foram destacados pelo presidente do TST, ministro Brito Pereira. Durante a última sessão plenária do órgão especial do TST de 2018, o presidente, ministro Brito Pereira, fez um balanço positivo dos trabalhos realizados pelo tribunal este ano. A Justiça do Trabalho, por exemplo, conseguiu reduzir o acervo processual. O acervo processual do TST teve a redução de 0,7%, de 255 mil para 253 mil processos. Por fim, quanto à meta 2, a variação foi expressiva, em 52,8%. Nota também a redução em 7 pontos percentuais no índice de processos antigos em tramitação até 2 anos. Na presidência, recebi 5.303 processos, despachei mais de 4 mil processos. O tribunal julgou 8,6% a mais que 2017. Julgamos também, no caso que toca aos processos baixados, houve uma majoração de 9%.
O vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva, responsável pela condução do procedimento de mediação e conciliação pré-processual no TST, chamou a atenção para o número expressivo de acordos fechados no tribunal. Foram 13 acordos concluídos em 2018, negociações que evitaram greves. Esse é um trabalho que a Justiça do Trabalho tem feito, importantíssimo para a pacificação social, um trabalho silencioso, que muitas vezes a sociedade não tem essa compreensão. Nós não tivemos neste país nenhuma greve importante, o país não parou por conta de movimentos de categorias, e este é um trabalho da Justiça do Trabalho que precisa ser valorizado cada vez mais. A realização do primeiro concurso público nacional unificado para a magistratura do trabalho foi destacada pelo ministro Emanuel Pereira. Ele elogiou o importante trabalho de todos os envolvidos na realização do certame. A homologação do certame é certificar que o esforço realizado desde o seu início nos idos de 2016, com o objetivo de realizar um concurso unificado e condizente com a excelência que o Tribunal Superior do Trabalho e a ANAMAT perseguem, não é apenas um ideal, mas uma realidade obtida com esforço e a dedicação daqueles que desejam a cada dia o aperfeiçoamento da Justiça do Trabalho. Ao encerrar a sessão, o presidente do TST destacou ainda que 2018 foi um ano em que a reforma trabalhista passou a ser implementada e que houve um grande número de processos julgados. Este ano começamos a conviver com as novidades introduzidas na consolidação das leis do trabalho em novembro do ano passado e adaptamos alguns instrumentos nossos, instruções normativas, verificamos aquilo que poderia ser implementado imediatamente. O grande número de julgados nos dá a exata sensação de um dever bem cumprido. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal faz um alerta para um golpe que está sendo aplicado em nome da instituição. A prática consiste no envio de falsos documentos e até ligações telefônicas sobre a existência de supostos processos ou determinações de bloqueio de contas públicas de estados e municípios por meio do sistema Bacen-Jude, ferramenta que interliga a Justiça ao Banco Central e as instituições bancárias. O tribunal alerta que não faz contato por e-mail ou telefone em casos de bloqueio judicial e esclarece que a atuação do Poder Judiciário do Distrito Federal é feita mediante atos oficiais realizados por seus agentes e servidores. A instituição orienta que as vítimas do golpe procurem a polícia ou o Ministério Público. E no próximo bloco, o limite entre liberdade de expressão e o direito à informação e à honra. Embora a liberdade de expressão seja um direito garantido pela Constituição, não é qualquer coisa que pode ser dita e veiculada. O Conselho Nacional de Justiça restringiu, na sessão dessa terça-feira, o pagamento de auxílio moradia a casos excepcionais. O auxílio moradia de até R$ 4.377,73 foi aprovado para todos os magistrados do país, mas com uma série de requisitos para ter direito ao benefício. Ele é restrito aos casos em que o magistrado exerça suas atribuições fora de sua comarca original. Além disso, o pagamento só será feito se não houver imóvel funcional disponível, além de outras exigências. O dinheiro não pode ser usado para pagar despesas como condomínio, telefone, alimentação ou impostos. As novas regras passam a valer no ano que vem. E na mesma sessão, o CNJ abriu processo contra um juiz de Formosa, em Goiás, acusado de recolher de forma irregular urnas eletrônicas antes de votação.
A decisão foi por maioria de votos, além de determinar a abertura de processo administrativo disciplinar contra o juiz federal de Formosa, Eduardo Luiz Rocha Cubas. Os conselheiros também mantiveram o afastamento do magistrado do cargo. O juiz está impedido de trabalhar desde setembro, pela acusação de ter determinado o recolhimento irregular de urnas eletrônicas, antes das eleições. Ao votar, o relator, o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, ressaltou que o papel do juiz é apenas cumprir o que determina a lei. O magistrado não pode extrapolar a conduta de ação com relação à ética. A ética da magistratura. O advogado tem a liberdade de dizer tudo. O juiz só pode falar o que está nos autos, o que diz a lei e a Constituição. O processo foi pedido pela Advocacia Geral da União. Agora, o caso segue para a Corregedoria do CNJ, que irá analisar provas e ouvir testemunhas. Ainda durante a sessão, foi entregue a premiação do ranking da transparência do Poder Judiciário. Essa é a primeira vez que o CNJ avalia o bom desempenho de todos os tribunais do país pela prestação de contas. Na cerimônia, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, destacou que a medida reforça a transparência na prestação de conta dos poderes e resolução do CNJ que institui divulgação nos sites dos tribunais. Os itens avaliados perpassavam desde informações como a divulgação de telefones e horários de atendimento ao público, até dados relativos a licitações íntegras de contratos realizados, rendimentos dos tribunais, entre outros. Ressalto que todos os órgãos do Poder Judiciário participaram da avaliação para a elaboração do ranking da transparência e que as informações prestadas pelos órgãos participantes foram analisadas pelas equipes técnicas do Conselho Nacional de Justiça. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará ficou em primeiro lugar. Em seguida, o TRE da Bahia e, em terceiro lugar, o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. E qual é o limite entre o direito de expressão e o direito à privacidade? Nos dias de hoje é preciso ter muito cuidado, porque em Brasília, um jornalista vai ter que pagar uma indenização por publicar em um blog a vida íntima de uma senadora. A informação está sempre disponível. Um clique e pronto. Todo tipo de notícia e até fofoca. Até no meio gospel, o povo inventa ou dizem que eles brigaram, essas coisas. Principalmente com as redes sociais, um posta uma coisa, outro posta outra para alfinetar, para querer julgar o outro, sempre está acontecendo esse tipo de coisa. E é mesmo, e quando isso acontece, algumas pessoas ainda conseguem identificar a informação que realmente importa. Mesmo em site oficial tem que verificar, porque sendo oficial, os jornalistas, você precisa acreditar o que eles estão falando, né? Eu não acredito em tudo que eu leio, não. Acaba que entra muito na intimidade, eles tentam especular muito a vida do outro e às vezes até informações que não é verdade, né? Acabam sendo divulgadas. Notícias falsas, mensagens preconceituosas e que invadem a privacidade. Há de tudo. Mas embora a liberdade de expressão seja um direito garantido pela Constituição, não é qualquer coisa que pode ser dita e veiculada. Essa mesma lei também assegura o direito à privacidade, intimidade e à honra. E por isso, as publicações devem ser verdadeiras e sem ofensas. Caso contrário, podem ser questionadas na Justiça. Foi o que aconteceu aqui no Distrito Federal. O 4º Juizado Especial Cível de Brasília considerou a publicação no blog de um jornalista referente a uma senadora ofensiva. A publicação foi feita em fevereiro deste ano com informações sobre a intimidade da parlamentar. A juíza entendeu que a notícia não era relevante e extrapolou o direito do jornalista de informar, porque expôs uma pessoa à situação vexatória. O jornalista vai ter que indenizar a senadora em R$5 mil por danos morais, corrigidos mensalmente desde a publicação, além de ter que excluir definitivamente o conteúdo da internet. A indenização por dano moral ela é no sentido de reparação da pessoa que se sentiu violada e também de punição àquele que violou esse direito pessoal. E agora eu te faço um convite especial. Acompanhe o primeiro vídeo da campanha de fim de ano da TV Justiça. Ao longo da nossa programação nas redes sociais, você confere a produção completa. A mensagem faz um convite para que todos nós possamos refletir sobre o papel de cada um na sociedade.
Com essa bela mensagem, nós terminamos mais esta edição do Jornal da Justiça. Uma ótima tarde para você e até amanhã.